Naftali Bennett, primeiro-ministro de Israel, renuncia ao cargo e a gente vai ter a quinta eleição dentro de 3 anos em Israel. Será uma crise política no país? Ao mesmo tempo, a Alemanha promete voltar a usar carvão mineral por conta de todo esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia e aumento dos combustíveis fósseis, enquanto a liderança da OTAN garante que a guerra entre Rússia e Ucrânia ela pode levar anos e vai ser uma guerra, digamos assim, do cansaço. Quem vai cansar primeiro? As sanções à Rússia ou os malefícios ao mundo ocidental? Enquanto o Zelensky promete que a semana será uma semana histórica e decisiva, visto que a Rússia vai aumentar os seus ataques. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a França, politicamente, um momento extremamente conturbado, e o Macron tem a pior derrota, é dessa maneira que os jornais franceses estão tratando, tá? O Le Monde, por exemplo. É a pior derrota política de um presidente recém-possado. O Macron, ele vai passar os próximos anos aí sem ter uma governabilidade, visto que o Congresso não vai estar em suas mãos. A extrema-direita e a extrema-esquerda cresceram bastante na França nessas eleições. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, ou concurseiro, ou interessado, na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se você quiser contribuir para eu continuar produzindo conteúdos aqui diários, seja membro, que isso ajuda bastante. Se não, seu like, seu engajamento já está mais que sensacional. Professor, você não vai falar das eleições da Colômbia? Aí o erro está em você. Porque eu, como não postei o vídeo ontem no domingo, eu me desculpei, digamos assim, com vocês, e postei um vídeo pela manhã, bem completinho, falando sobre as consequências da eleição de Gustavo Petro na Colômbia, tá? Assiste lá depois de terminar esse vídeo, que acho que vai agregar bastante aí para vocês, tá bom? Então, excetuando a questão da Colômbia, que a gente já discutiu, vamos fazer o nosso resuminho aí do dia de hoje. Bom, um tópico que ele é bem importante, bem relevante, está ligado à renúncia de Naftali Bennett. O Bennett, que ele assumiu, depois que também o Benjamin Netanyahu, ele tentou se eleger como primeiro-ministro, só que ele não conseguia formar uma coalizão ali do parlamento de Israel. Israel é um modelo parlamentarista de governo, ou seja, o primeiro-ministro ele é escolhido pelos outros parlamentares. Se o primeiro-ministro que é eleito ele não tem uma base parlamentar que o sustente, ele não consegue aprovar nenhuma lei. Inclusive, eu já falar isso hoje na França também, né? Um pouco diferente o modelo de governo, mas muito parecido à questão política em si. E é isso que o Naftali Bennett ele estava passando. Então, ele se tirou, né, do cargo de primeiro-ministro, ele renunciou, e vamos ter a convocação de novas eleições, para saber quem vai ser o novo primeiro-ministro e quem vai conseguir convocar um governo que o considere, né, que seja representativo, que o primeiro-ministro seja o representante de fato do parlamento. A gente tem que lembrar que um dos favoritos, inclusive, é o Benjamin Netanyahu, que saiu recentemente acusado de escândalos de corrupção, de estar aumentando muita retórica, construindo assentamentos na Cisjordânia, aumentando as tensões com os palestinos, e que nesse momento a situação em Israel não está nada fácil. Nos últimos meses, a violência policial contra os palestinos, até a cena grave, né, da jornalista, que supostamente foi atacada também pela polícia de Tel Aviv, eu falo supostamente porque Israel não confirma, tá? Mas que muito possivelmente foi atacada por policiais de Israel. E uma série de repressões que Israel vem fazendo aos palestinos, vem chamando a atenção da comunidade internacional em punir Israel, e ao mesmo tempo o Irã, até por uma certa complacência dos países ocidentais, ele continua enriquecendo urânio acima do permitido, muito possivelmente para desenvolver armamento nuclear, e Israel seria um dos principais alvos que seriam atingidos pelo Irã. Tanto que Israel está tentando se movimentar, falou que, por exemplo, vai fazer uma retórica agressiva contra o Irã, não vai esperar o Irã atacar para depois contra-atacar, Israel pode atacar primeiro, inclusive está pleiteando, muito possivelmente já formado, uma aliança militar com os americanos para a defesa do Oriente Médio. Lembrando que o Biden está tentando se aproximar tanto de Arábia Saudita como Israel e vai fazer uma viagem oficial a esses dois países, e Israel pode cooperar para combater o avanço do Irã junto com os Estados Unidos com um novo sistema de defesa a laser, uma tecnologia moderna do Estado de Israel. Ou seja, é um momento assim, de tensão em que o Estado de Israel está sendo bastante combatido, tanto pelos palestinos, protestos aumentando contra a violência policial, quanto também pelo aumento geopolítico, né, pelo poderio geopolítico do Irã,
que recentemente fez um acordo com a Venezuela e se aproxima cada vez mais de Rússia de Rússia e China, ok? Bom, a Alemanha também, ela soltou uma notícia que por conta das sanções que vêm sendo praticadas, a Rússia, aumento do preço do gás natural, uma possibilidade inclusive de corte de petróleo e gás, caso não pague em rublos, a Alemanha anunciou que ela vai voltar a depender do carvão mineral. E olha que interessante, né? A gente vê o que vocês pensam sobre isso. Quando teve o acidente de Fukushima lá no Japão, começo dos anos 2010, a Angela Merkel, pressionada pelos partidos verdes, acabou com a energia nuclear no país. Em um plano de 10 anos, em 2021, acabou e passou a depender mais de gás natural para sustentar a sua matriz energética. É uma matriz que libera gás CO2, que é um dos principais gases do aquecimento global, e aumenta a dependência geopolítica frente à Rússia. Ou seja, você perde autonomia e ainda polui a atmosfera. Hoje, a possibilidade é que volte a utilizar carvão mineral, que dentre os combustíveis fósseis é ainda mais problemático que o gás natural. Dentre os combustíveis fósseis, o carvão ele polui mais que o petróleo e ele polui mais também que o gás natural. Ou seja, toda essa retórica, né, de ESG, energia verde, partido verde, pode estar indo por água abaixo, justamente por questões econômicas e uma falta de estratégia da Alemanha. E estou falando da Alemanha, mas vale para toda a Europa também, tá bom? Hoje, a liderança da OTAN, o Stoltenberg, né, perdão, ele deu uma declaração bastante forte, bastante firme, falando sobre a possibilidade da guerra na Ucrânia, ela não demorar pouco tempo, ela demorar inclusive anos. Porque a Rússia, segundo a Ucrânia, claro, né, segundo a OTAN, está jogando com o cansaço dos países ocidentais. Qual que é a ideia? Inclusive eu já tinha até adiantado para vocês isso em vídeos passados. Os países ocidentais, eles estão praticando sanções contra a Rússia, porque a Rússia vai se isolar geopoliticamente, economicamente, vai aumentar a inflação, recessão, crise econômica, e a Rússia supostamente abriria mão dos seus objetivos, que é o domínio do leste e do sul ucraniano, pelo menos até o momento, né? Só que isso pode ter uma contrapartida, porque da mesma maneira que a Rússia se prejudica economicamente, o mundo também se prejudica economicamente. A Rússia é liderança na produção de gás natural, de petróleo, exporta muitos grãos, fertilizantes. Pô, é alimento e energia, coisa básica para gerar inflação no mundo. Então, claro que não é o único motivo, mas um dos principais motivos que vem gerando inflação na União Europeia e nos Estados Unidos é o aumento do preço dos alimentos e o aumento do preço dos combustíveis, muito por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, nesse momento, a Rússia também está jogando meio que o jogo do cansaço. Até que ponto será que governantes que apoiem sanções contra a Rússia vão ficar populares na União Europeia? Porque beleza, né? Eu apoio sanções contra a Rússia, até... Pô, beleza. E quando começar a ter uma inflação muito grande, será que a população vai votar em governantes que defendam sanções contra a União Europeia, contra a Rússia, perdão, para a defesa da Ucrânia? Cara, convenhamos que talvez possa não ser a prioridade de grande parte da população quando a coisa começar a apertar. Inclusive, o líder, né, da OTAN, ele até falou assim, olha, mas vocês têm que tomar cuidado porque praticar sanções à Rússia, eu sei que é caro, mas deixar a Rússia vencer geopoliticamente pode ser ainda mais caro, tá? Então, o discurso é que mesmo sofrendo, a Europa sofrendo bastante, ela vai ter que resistir e continuar aplicando essas sanções econômicas. Lembrando que o Zelensky falou que nesse momento a Rússia ela vai partir para uma semana histórica, né? A gente está na segunda-feira, a semana vai ser histórica, porque a Rússia vai aumentar os seus ataques. A gente teve a Comissão Europeia aprovando mais uma etapa do ingresso da Ucrânia para a União Europeia. O Putin falou inicialmente que não se importava com o assunto, porque não é uma aliança militar, é uma aliança econômica, mas, segundo Zelensky, isso é só papinho do Putin, porque ele vai fortalecer os ataques para expulsar a Ucrânia, fazer com que a Ucrânia não entre para o bloco europeu. Muito possivelmente, segundo a Ucrânia, vai abandonar a estratégia de atacar só Donbass, só o Sudeste, como vem atacando hoje, né, Severodonetsk, Lysychansk, chegar até Kramatorsk, e vai partir para Kharkiv também, região mais ao nordeste da Ucrânia, ou seja, mais frente de batalha e um ataque mais tenso, um ataque mais severo. Até por isso, a Alemanha mandou armas pesadas, os Estados Unidos prometeu mandar mais armas pesadas. Então, segundo o Zelensky, vai ser uma semana bastante decisiva para o futuro da guerra da Ucrânia, ok? E para finalizar, a gente teve as eleições parlamentares na França.
Foi uma derrota claríssima do Macron, inclusive isso visto pela própria mídia francesa, né? O Macron, ele tem sim a maioria no parlamento, natural, ele foi o presidente eleito, mas essa maioria parlamentar, para vocês terem uma noção, quando você precisa aprovar um projeto na França, você precisa ter pelo menos 289 cadeiras, ou seja, parlamentares que votem com você. A coalizão que apoia o Macron conseguiu 245 cadeiras, ou seja, são 44 cadeiras a menos. Professor, mas aí é só fazer coalizão com outros partidos. Beleza, qual? A gente tem, por exemplo, a coalizão NUPES, que é uma coalizão mais de esquerda, que conseguiu 131 cadeiras, que é o segundo mais votado. A grande referência deles é o Mélenchon, por exemplo, que é um cara que defendia, por exemplo, o não aumento da reforma da Previdência, o não respeito a algumas regras da União Europeia, são coisas completamente discrepantes do que defende Macron. Como que o Macron vai conseguir fazer uma base aliada com um partido que é diametralmente oposto ao que o Macron defende? Então vamos achar outra, então. Vamos achar, por exemplo, a direita. A gente tem o Reagrupamento Nacional, por exemplo, que é o grupo liderado pela Marine Le Pen. Eles conseguiram 10 vezes mais cadeiras, mais que 10 vezes mais cadeiras, do que nas últimas eleições. É um movimento de direita, que, novamente, não defende a reforma da Previdência do jeito que o Macron defende o fim das sanções à Rússia, pelo fortalecimento nacional da França, defende, por exemplo, que a União Europeia tenha menos autonomia frente à própria França, então são menos cosmopolitas. Os dois grupos, tá? Tanto a esquerda como a direita, eles percebem o Macron como um cara meio playboyzinho, um cara meio descolado da realidade, que respeita muito as organizações internacionais, mas que não vê a real necessidade do seu povo, então é muito difícil fazer uma coalizão com algum desses grupos. Se começar a fazer com grupos menores no parlamento francês, isso vai tirar bastante a autonomia do seu governo, porque você faz coalizão, você tem que ceder um pouquinho ali, ceder um pouquinho aqui. Então o medo que a França tem hoje é que o Macron ele passe os próximos anos sem conseguir governar. Para vocês entenderem mais ou menos como que é a noção, é que nem vamos imaginar, alguém que é considerado de centro aí, não sei, é que se eu falar isso, vamos pegar o Dória, o Dória não gosta nem da esquerda nem a direita gosta dele. O Dória foi eleito presidente. Aí metade do parlamento é petista, metade do parlamento é bolsonarista. E aí, como que o Dória vai governar? Se ninguém gosta dele e ele não consegue fazer uma convergência com nenhum dos dois lados. É mais ou menos, claro, né? Estou exagerando para vocês entenderem a metáfora aqui, mas é mais ou menos como se fosse essa ideia. Inclusive, o partido da Marine Le Pen, por ter conseguido muito mais cadeiras, atingiu a cota mínima, que é de 15 parlamentares, e agora vai ter direito a mais espaço para fazer discursos, a mais dinheiro, por exemplo, para conseguir divulgar suas ideias, vai conseguir apresentar projetos de lei de maneira muito mais fácil, muito mais significativa, enquanto o Macron vai ter que se aliar com alguém que não concorda com ele, mudar radicalmente o seu plano de governo, ou vai ficar isolado pelos próximos anos. É uma derrota gravíssima para o governo do Macron. Beleza, pessoal? Deu para entender o que rolou no mundo aí? Tamo junto? Se vocês curtirem, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.